Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Louvado e santo é o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Aleluias. Se você abriu a sua Bíblia, feche seus olhos. Nós precisamos orar nesta hora. Pai santo e querido, em nome de Jesus, nós já louvamos e engrandecemos o teu santo nome neste dia, Senhor, e tu és um Deus grande, tu és um Deus maravilhoso. Agora, Senhor, nós precisamos, Pai, da tua palavra. O louvor, a honra e a glória são todas do Senhor, Pai. Fizemos tudo isso para engrandecer o teu santo nome, Senhor. E te louvamos porque é o teu Santo Espírito que nos capacitou para fazer. Mas agora também precisamos, ó Espírito Santo de Deus, da tua santa presença, do teu santo cuidado para com as nossas vidas. E precisamos ouvir a tua voz e a tua direção. Ainda que eu seja um homem como outro qualquer, Senhor, o Senhor é um Deus único e incomparável, e o Senhor fala através da sua palavra. Esta palavra que está aberta neste momento, Senhor, é para a glorificação do teu nome sobre as nossas vidas. Então, Senhor, nós te pedimos agora em nome de Jesus, que o Senhor revele, Pai, segundo a vontade do teu Santo Espírito, aquilo que os nossos corações precisam ouvir nesta manhã. Eu me submeto completamente ao teu controle, Espírito Santo de Deus. Fala através da minha vida. Senhor, ensina-nos no nosso coração aquilo que é necessário compreendermos, ó Pai, para que possamos desfrutar do teu grande amor sobre nós, e que possamos, ó Deus, experimentar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nós queremos também nesta manhã te louvar e engrandecer pelas nossas mães que o Senhor tem dado, pelas mães que o Senhor tem levantado, pelas mães que dobram os seus joelhos para abençoar os seus filhos, pelas mães que rompem as dificuldades do mundo e avançam segundo a vontade do Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor, enche o nosso coração com a tua palavra, e o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Pode assentar em nome do Senhor. Eu quero ministrar ao seu coração a respeito da graça, nesta manhã. Como o nosso tempo é curto, não dá para fazer um estudo exegético, não dá para fazer uma pregação, um sermão totalmente estruturado. Porque o que Deus tem para falar ao seu coração é bem simples. Você sabe exatamente o que é. Mas muitas vezes nós sabemos o que é e não sabemos definir o que é. E a palavra do Senhor diz assim, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 26, que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, diga glória a Deus, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o homem? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que é de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Diga mais uma vez, glória a Deus, amém? Para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
e o anjo ausentou-se dela. Amém? Meus amados irmãos, nós temos uma ideia da graça, que é uma boa ideia. Uma definição da graça é que a graça é tudo para quem nada merece, ou um favor imerecido de Deus aos homens. Mas essa ideia de merecimento, ela é um tanto quanto aquém daquilo que realmente é a graça. A graça é muito mais do que tudo para quem nada merece. A graça é também uma manifestação do poder de Deus sobre a vida do homem. Nós vamos encontrar na palavra de Deus o Senhor usando pessoas para manifestar a sua graça. Os atos de amor do Senhor se manifestam através da sua graça aos homens. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é motivado por amor, e através deste amor Ele demonstra a sua graça aos homens. Quando Deus expulsou o primeiro casal do paraíso, por causa do pecado da mulher e também do pecado do homem, a graça e o amor do Senhor já estavam previstas naquele ato, quando o Senhor profetizou na vida deles, que da descendência deles, da descendência da mulher, surgiria aquele que pisaria a cabeça da serpente. A graça de Deus se manifestou ao longo da história da palavra de Deus, quando o Senhor escolheu um homem chamado Abraão e deu a ele uma mulher, e ambos não tinham filhos. E com certeza, Sara era uma mulher estéril, porque não podia gerar filhos. E estando ainda em avançada idade, o Senhor se manifesta a eles aos 75 anos de idade, e os chama para sair da sua terra, da casa da sua parentela, e ir para um novo lugar, para começar uma nova vida, uma nova expectativa. Mas apenas com uma promessa poderosíssima: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas durante 25 anos, Abraão ficou esperando essa manifestação do poder de Deus, porque ele sabia que apesar de toda a promessa que o Senhor tinha para a vida dele, aquela promessa não poderia se realizar, se a graça do Senhor não entrasse em providência. Sempre que Deus nos dá a sua promessa, esta promessa é acompanhada da sua graça, porque sem a graça não há como manifestar a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. É a graça de Deus que nos capacita, é a graça de Deus que nos impulsiona, é a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que traz a manifestação do seu poder sobre as nossas vidas. Quando Abraão é chamado mais uma vez pelo Senhor, para que ele pudesse experimentar a multiplicação que o Senhor tinha para a vida dele, Deus mais uma vez se manifesta. E ao dar um filho a Abraão, Deus manifesta mais uma vez o poder da sua graça, porque tanto o homem quanto a mulher, além de ser estéril, o homem também já era velho, e precisava de um milagre do Senhor, e o milagre entra em providência. E nós vamos ver ao longo da história de Israel isso se repetindo. Deus poderia usar homens e mulheres que tiveram concepções normais, mas Deus não fez assim. Deus levanta, depois de Abraão, Deus levanta Isaac e dá a ele também uma mulher estéril. Depois Deus levanta Jacó e também dá a ele uma mulher estéril. Depois Deus levanta um homem chamado Sansão, filho de uma mulher estéril. Deus levanta Samuel, também filho de uma mulher estéril. E Deus vai levantando ao longo da história homens, mulheres, pessoas que vêm a este mundo, que não vêm simplesmente do fruto de um acaso, mas de um plano e de uma providência de Deus. E eu penso, queridos, que Deus não deixa dúvida sobre o que é a sua vontade, porque Ele escolhe justamente alguém que não pode. Quando o anjo vai comunicar a Maria, que ela terá um filho, ela sabe que ela não pode ter um filho naquele momento. Não é a hora ainda, não é o momento ainda, ela não conhece homem. Mas se ela conhecesse homem, e se ela tivesse tido filho de um homem, teria sido uma relação normal, e não haveria nenhum espaço para milagre nesse processo. A graça de Deus é acompanhada do milagre na nossa vida. Se você espera experimentar da sua vida, do seu melhor, e experimentar aquilo que Deus tem para você através da sua graça, você precisa esperar o milagre. Porque o milagre vai manifestar justamente a graça de Deus.
É interessante que Maria, quando é questionada, e quando ela é informada que receberá este filho do Senhor, ela pergunta, mas como pode ser isso? Como é que isso vai acontecer? Ela sabia como era o natural acontecer, mas como é que o sobrenatural vai acontecer? E aí então o anjo do Senhor vai dizer, olha, fique tranquila, o Espírito de Deus descerá sobre você, e Ele fará aquilo que tem que ser feito, e Ele colocará dentro de você a semente, e aquele que será gerado de você será grande, aquele que será gerado de você irá cumprir os planos e os propósitos de Deus sobre a face da terra, e Ele será chamado Filho de Deus. Isso é um milagre. É um milagre porque não tem intervenção humana. Não foram no médico, não foram no especialista, o homem não fez força, o homem não fez a sua parte, apenas aquela mulher foi usada pelo Senhor. Graça também tem a ver com uma mulher simples, num lugar simples, numa cidade, num lugar que muitas pessoas olhariam e dizer assim, mas essa mulher não merece. Mas a graça de Deus é justamente para quem não merece. A graça de Deus é justamente para aqueles que dependem exclusivamente de Deus. E a gente vai perceber como Deus é fiel com as suas promessas. Porque alguns anos antes, mais ou menos uns 1000 e poucos anos antes, Deus levanta um homem chamado Davi, Deus reforça o seu poder sobre aquele trono, durante 40 anos ele reina naquele país, ele faz a vontade do Senhor, e a partir de um determinado momento, Deus fala, Davi, não faltará para você herdeiros. E Deus vai levantar, dentre os vários herdeiros possíveis de Davi, Deus vai escolher uma mulher simples, uma moça ainda saindo da sua adolescência, ela devia ter em torno de 16 anos de idade. Vai escolher uma mulher simples, numa cidade simplesinha, onde as pessoas não davam valor, até mesmo depois que Jesus está grande, exercendo o seu ministério, as pessoas questionam por que Jesus vem de Nazaré, porque de Nazaré nada presta. Mas o poder de Deus é capaz de olhar aquilo que o homem não dá valor. O poder de Deus, a graça de Deus é capaz de levantar aquela que é humilhada, aquela que não tem valor. Quem sabe Maria quantos anos foi humilhada dentro da sua casa, até mesmo pela sua parentela. É o que ela deixa registrado aqui. Quando você vai ler o canto Magnificat de Maria, quando você lê lá no capítulo 2, Maria começa a dizer, minha alma engrandece ao Senhor, minha alma louva ao meu Salvador, porque grandes coisas Ele tem feito para o seu povo. O poder e a majestade do Senhor se manifestando através da sua graça. Maria recebe uma visitação especial. E Deus cumpre a promessa feita a Davi lá atrás. Porque Deus não se esquece das suas promessas. Podem passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 ou talvez até mais, 1000 anos. Mas a promessa do Senhor continua válida, e a seu tempo ela se cumpre sobre a vida daqueles que esperam pelo Senhor, e a sua graça se manifesta no tempo certo, e o nome dEle é sempre exaltado e glorificado, amém, amados? Eu não sei ainda qual é a sua área de vida em que você precisa um pouco mais da graça do Senhor. Você está aqui nesta manhã não é porque você merece. Você está aqui nesta manhã porque o Deus olhou para você, um Deus grande e maravilhoso, olhou para a nossa iniquidade, olhou para os nossos pecados, e resolveu intervir na história da nossa vida, dando-nos a condição de sermos reconciliados com o Senhor. Ao enviar Jesus ao mundo, Deus não estava apenas cumprindo a promessa a Davi, mas Deus estava também cumprindo a promessa feita a Eva lá atrás, no começo da história. Porque as promessas do Senhor são fiéis. Aquilo que Ele abriu a sua boca para falar e para ministrar, elas são fiéis e elas se cumprem. Mas há algo que nós podemos chamar a atenção também. Nesse texto que nós lemos, queridos, nós vemos no versículo 38, Maria disse então, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Não existe, queridos, qualquer possibilidade de você ser abençoado por Deus,
se você não receber a palavra dele sobre a sua vida. De nada adiantaria o propósito de Deus se aquela mulher dissesse não para o Senhor. E é justamente essa graça maravilhosa que o Senhor faz. Ao enviar o seu Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, mesmo quando nós estávamos afastados do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz em Oséias que com cordas humanas e laços de amor, Ele nos atraiu a Ele. Quando nós andávamos desgarrados dos caminhos do Senhor, o Senhor, através de laços humanos e cordas de amor, estava nos atraindo a Ele. E num determinado dia, a promessa do Senhor se cumpriu sobre a nossa vida. E através da ação maravilhosa do Espírito Santo, o nosso coração foi trocado. De um coração de pedra, num coração de carne. Nós deixamos de ser filhos das trevas e passamos a ser filhos da luz. Nós deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. Nós recebemos a vida abundante e a graça maravilhosa do nosso Deus. Somente o poder miraculoso de Deus para fazer isso. Você está aqui porque você não merece, e dê glória a Deus por isso. Mas você também está aqui porque uma outra dimensão da graça é o milagre de Deus operando sobre a sua vida. Para você nascer foi um milagre, porque no meio de tantos milhões de possibilidades, Deus escolheu você. No meio de tantos milhões de oportunidades, Deus escolheu a sua vida. No tempo certo, Deus escolheu a sua vida. Você não é fruto de um acaso. Você não é uma realize estatística que surgiu no mundo para povoar a terra. Mas você é o cumprimento das promessas de Deus, para que o seu reino venha sobre a face da terra. Você é o agente de Deus neste mundo, para mostrar a todos quantos precisam receber a graça do Senhor, que Deus é gracioso, que Deus é maravilhoso, e que o seu poder opera sem limites, porque aquilo que é impossível ao homem, é possível ao Senhor nosso Deus, aleluias. Este é o Deus que nós cremos. Não é um Deus que depende do homem para fazer o milagre, mas é um Deus que dá ao homem o privilégio de dizer sim. Cumpra em mim segundo o teu querer, cumpra em mim segundo a tua vontade, usa a minha vida para o louvor da tua glória, derrama sobre mim mais graça, mais unção, mais poder, mais presença do teu Santo Espírito, para que a minha vida faça diferença neste mundo. Nós louvamos a Deus por mulheres como Ana, por mulheres como Maria, e até mesmo por mulheres como Isabel, que concebeu sendo já uma mulher velha. Mas não foi por acaso. Esse filho que está ao seu lado, na sua casa, não foi por acaso. Você não está por acaso. Mas uma outra dimensão maravilhosa da graça, queridos, é o que o Senhor fez com os nossos pecados. E nós precisamos sempre relembrar que a graça do Senhor não é apenas uma graça maravilhosa de nos aceitar, mas é uma graça de trabalhar em nós, de operar sobre nós os seus milagres especiais, de principalmente carregar a nossa culpa, sofrer por nós naquela cruz do Calvário. Jesus fez algo tremendo e maravilhoso, para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus. Isso é graça. Graça é favor imerecido, mas graça também é milagre de Deus. O dia que você se pegar falando, ou alguém falar para você que nunca experimentou um milagre na vida, saiba que o maior milagre que existe não é um cego ver. O maior milagre da vida não é alguém ter a perna crescida. O maior milagre da vida não é uma pessoa surda escutar. O maior milagre da vida é um morto voltar à vida. Este é o maior milagre. Todos nós merecemos a morte. Todos nós merecemos estar separados de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Aquele que pagou o nosso pecado, resolveu o problema da raça humana e ainda nos dá a condição de andar na sua presença dignamente. Que graça maravilhosa é essa, queridos? Que graça maravilhosa é essa? Onde Deus escolhe pessoas imperfeitas, incapazes aos olhos humanos, e sobre eles derrama a sua graça. Diga para este irmão que está ao seu lado: você é um agraciado do Senhor. Amém? Agraciado é aquele que recebeu a graça. Tudo pela graça. Tudo pela graça.
Eu quero convidar você para orar nesta manhã. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós olhamos para os nossos méritos. Ah, Senhor, mas eu orei bastante. Ah, Senhor, mas olha, eu tenho feito tudo certinho. Mas não é o mérito que conta para Deus. Não é o mérito que conta para Deus. O que conta para Deus é o nosso coração disposto a obedecer. Às vezes nós queremos um milagre em nossa vida, mas nós não temos a disposição de obedecer. A mãe de Sansão queria um milagre, mas Sansão não tinha disposição de obedecer. Ainda que na última hora da sua vida ele obedeceu ao Senhor e a gente conclui a história de Sansão, por exemplo, que ele ganhou mais gente na sua morte do que na sua vida. Sansão é uma exceção. Deus não chamou a gente para morrer no trabalho. Deus não chamou a gente para matar na obra, para se morrer na obra, para se matar na obra. Deus chamou a gente para proclamar as boas novas a um mundo perdido. Deus chamou a sua gente para que nós sejamos agentes da graça. Agentes da graça dentro da nossa casa. Agentes da graça com aqueles que não merecem, como nós também não merecíamos. Agentes da graça para com aqueles que precisam de um milagre, como o que nós recebemos. Não prejulgue as pessoas pelo seu olhar, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor olha para o coração. Nós não somos capazes de olhar nem mesmo para o nosso coração. É por isso que muitas pessoas, de repente, depois de 10, 12, 15, 20 anos servindo ao Senhor, elas simplesmente desistem em largar do caminho e voltar atrás, e muitas preferem o caminho da perdição. Sem compreender a dimensão da graça, nós corremos o risco de trocar a graça por coisas banais. Como Esaú, por exemplo, que trocou a graça de ser o primogênito por um simples prato de lentilha. Como Judas, que tornou o privilégio de ser um discípulo de Jesus por 30 moedas de prata. Como pessoas que nós conhecemos, que preferem continuar no pecado, a experimentar a excelência da grandeza de Deus sobre as suas vidas. Eu sei que há momentos em que você questiona, há momentos em que você se enfada, há momentos em que você muitas vezes reclama, há momentos em que você, principalmente quando recebe o salário, diz: Senhor, mas está difícil. Senhor, o que vai ser da minha casa? Como é que vai ser esse mês? Senhor, como é que a gente vai se virar neste problema? Mas aprenda uma coisa, querido. Deus chamou você para viver debaixo da graça. E a graça do Senhor se manifesta não uma única vez, mas a graça do Senhor se manifesta diariamente na sua vida. Se você pode receber, se você pode abrir o seu coração, e se você pode dizer: Senhor, eu sou limitado, Senhor, eu não tenho as condições, Senhor, eu sou humilhado, Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas segundo a tua promessa, cumpra em mim o teu querer. Deus não usa aquele que quer. Deus usa aquele que abre o seu coração e deixa o Senhor operar. Não é pela capacidade humana que Deus usa. E é por isso que Ele levanta aquilo que aos olhos humanos parece não ser nada, e dá a estes a sua graça maravilhosa. Portanto, a graça não é uma coisa única. A graça tem dimensões. E se você quer andar sob a graça, se você quer estar completamente debaixo da graça de Deus, e experimentar toda a graça de Deus na sua vida, deixe que Ele governe o seu coração. Às vezes Deus vai pedir coisas, como pediu para Maria, e ela talvez pudesse dizer: mas Senhor, o que eu vou explicar lá em casa? Como é que vai ser? Como é que eu vou ser envergonhada na sociedade? Mas ela não questionou. E ela disse: Senhor, então se é assim, cumpra o teu querer na minha vida. Que neste novo tempo, Deus tenha o privilégio de realizar tudo o que Ele quer realizar na sua vida. Que você se coloque na disposição do Senhor, para que Ele cumpra todo o seu querer na sua vida. E aí Deus vai começar a fazer o milagre que você precisa que Ele faça. Deus não faz o milagre
enquanto o nosso coração não estiver disposto a aceitar a sua graça, o seu jeito. Não é porque você tem um problema que Deus faz o milagre. É porque Ele tem uma causa, Ele tem um objetivo para abençoar a sua vida. E para você receber este milagre, você precisa entregar totalmente o controle da sua vida ao Senhor, para que você viva de fé em fé, de glória em glória, de poder em poder. Quero desafiar você a experimentar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Muitas vezes nós apenas lemos alguns textos bíblicos na internet, mas nós não meditamos e não gastamos tempo com um simples versículo. Deus quer muito mais do que uma igreja numerosa, muitos filhos. Deus quer uma igreja que seja totalmente dele, uma igreja aprofundada nos seus valores, uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, uma igreja que se relaciona com Ele, não porque Ele é um Deus bom que pode dar algo que nós precisamos, mas porque Ele é o Deus que nos salvou, e é o Deus que nos conduz no caminho da salvação, para a glória eterna, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé em nome do Senhor. Quero convidar o Ministério de Louvor, convidar também os nossos pastores, pastor Guilherme, minha esposa, a missionária Nice. Pastor Evandro está aí ou não? Pastor Nélio foi para um enterro nesta manhã. Pastor Fernando, vem à frente em nome de Jesus. Glória seja o teu nome, Jesus. Quero aproveitar os irmãos e informar que no próximo domingo, dia 21, será o nosso culto de missões, e será também o culto de envio do pastor Fernando e da sua esposa, que também é pastora, já formada e será consagrada oportunamente, e nós estaremos fazendo o envio deles, o culto de missões, enviando-os para Portugal. Então não deixe de vir na semana que vem, novamente, para nós estarmos juntos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor. Enquanto isso, os nossos diáconos vêm à frente, por favor. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Você que está nesta manhã nos visitando, se você é um crente batizado em Cristo Jesus, pode estar em comunhão com a sua igreja local, pode participar da ceia. Os irmãos que ainda não foram batizados nas águas, por favor, esperem um pouquinho mais, porque este é um momento importante da igreja do Senhor, amém, queridos?
cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa Feche seus olhos, querido. Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, nós precisamos confessar o nosso pecado como igreja, como pessoas, porque muitas vezes, ó Deus, deixamos de cumprir com o Teu ídio, o Teu chamado. Muitas vezes, ó Deus, nos envolvemos nas nossas limitações, nas nossas próprias dificuldades. Nos esquecemos que o Senhor é um Deus tão grande, tão grandioso, tão maravilhoso, um Deus de graça, um Deus que excede a nossa capacidade de entendimento. E deixamos de anunciar as boas novas àqueles que precisam ouvir as boas novas. Senhor, nesta manhã, Pai, nós reconhecemos o nosso pecado, Senhor, porque muitas vezes ficamos tão aflitos diante dos nossos problemas e nos esquecemos que o Senhor é o Deus da promessa, mas também é o Deus do milagre. Nos esquecemos, ó Deus, que vivemos debaixo da dimensão da Sua graça, e às vezes tentamos justificar ao Senhor porque merecemos algo. Nesta manhã, Senhor, como igreja, nós nos arrependemos do nosso pecado, Senhor, e nós queremos dizer como Maria disse: assim seja, assim faça o Senhor em nosso coração. Cumpra, Senhor, o Teu querer, o Teu propósito. Estabelece, Senhor, o Teu governo sobre a face da terra. Levanta-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, poderosamente, para que o Teu reino venha, para que os valores do reino de Deus sejam manifestos através das nossas vidas, não por força nem por violência, mas pela graça maravilhosa do nosso Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito que opera sobre nós. Nós queremos também, Espírito Santo de Deus, Te pedir perdão, porque muitas vezes ficamos aflitos e deixamos de ouvir a Tua doce voz nos aconselhando. Temos um Consolador preparado pelo Pai, que está sempre conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. Mas muitas vezes tomamos decisão sem lhe consultar. Muitas vezes fazemos coisas e depois é que nós recorremos ao Senhor. Muda isso em nossa vida, Senhor, que nós possamos andar diariamente na dimensão da graça, na dependência do Teu Santo Espírito, para que a nossa vida não seja vivida pelas coisas pelas quais nós buscamos, mas para a honra e para a glória dos propósitos do Senhor, e em tudo o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Aleluias.